Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São José, São Miguel Arcanjo, podeis nos assentar. O anjo parou de pé junto do altar do templo, sustentando na mão um turíbulo de ouro, e deram-lhe muito incenso, e a fumaça dos aromas subiu à presença de Deus, diz o ofertório da missa de hoje. Hoje a igreja celebra a dedicação de São Miguel Arcanjo, festa que tem a sua origem na dedicação de uma igreja em Roma para honrar o príncipe da milícia celeste. Festa que hoje já possui um sentido muito mais amplo, que é a dedicação da Santa Igreja Católica a São Miguel Arcanjo, a dedicação das nossas mais diversas batalhas espirituais a São Miguel Arcanjo, dedicação da nossa vida cristã, da nossa família a São Miguel Arcanjo. E assim, nós rogamos nesta festa que ele venha nos defender a igreja dos ataques dos seus inimigos externos e internos, que ele venha defender as nossas famílias, que ele venha defender as nossas almas dos embustes armados pelo inimigo primaz e combater junto de nós o bom combate, para podermos terminar bem o curso da nossa vida e, sobretudo, como diz São Paulo, guardar a fé. Devemos entender muito bem a importância de celebrar a dedicação de São Miguel Arcanjo. E se resume na oração que nós fazemos: São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate contra as insídias e ciladas do demônio. Nos diz Jó que a vida do homem sobre a terra é um verdadeiro combate. E como nos lembra São Paulo também, este combate não se dá contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e as potestades do inferno, contra as dominações deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. E nosso Senhor completa, enfim: não julgueis que eu vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A igreja que nós chamamos justamente nesta terra de militante, a igreja militante, ela deve travar um verdadeiro combate contra as forças e levantes dos inimigos da cruz de Cristo e do bem da salvação das almas. Trava uma verdadeira guerra contra o mundo, contra o homem velho carnal, contra o inimigo primaz e cabeça dos demais inimigos, que é o demônio. Todos estes inimigos procuram o nosso mal moral, o pecado, procuram a nossa separação eterna de Deus. E sobretudo os demônios, senhores, existem os demônios, anjos caídos, que se levantam constantemente contra nós, com as suas mais diversas ciladas, inclusive por meio da carne e do mundo, para nos afastar do caminho de Deus. E por qual razão fazem isso contra nós? Eles fazem isso simplesmente por ódio, por inveja, para destruir em nós qualquer possibilidade de nos assemelhar com Deus. Eles odeiam Deus profundamente. Eles fazem por inveja, porque nós temos a possibilidade de nos salvar, a possibilidade de nos
arrepender, nós temos ainda uma chance. Eles não têm mais essa chance, dada a superioridade da sua natureza. Os anjos, quando escolhem, ou melhor, os anjos, quando escolheram definitivamente por toda a eternidade. Os bons anjos a Deus, os maus contra Deus. E o demônio é um ser de suma inteligência angélica, e tudo dispõe para a nossa perdição. Assim como Deus tudo dispõe para a nossa salvação, o demônio tudo dispõe para a nossa perdição. Por isso diz São Pedro na sua epístola: o demônio, o nosso adversário, anda ao redor de nós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E o objetivo é nos levar ao pecado, ao mal moral, e destruir a vida da graça em nós, nos separando de Deus. Ele faz isso, sobretudo, através de tentações individuais, pessoais, nos sugerindo, por isso, o mal sob a espécie de bem, agindo sobre as nossas paixões, influindo na nossa imaginação, nos levando a optar por bens falsos, tirar falsas conclusões, buscar falsas verdades. Por isso ele é chamado o pai da mentira. E através também desses mais diversos pecados e tentações no campo individual, ele busca aumentar a escala, trabalhar numa escala muito maior. Os pecadores impenitentes e enrustidos são levados também a trabalhar pela causa do demônio, de forma consciente ou não, e colaboram assim para a perda de muitas e de muitas outras almas pelas suas ações e pelas suas influências. E através desses seus sequazes enrustidos e convictos dos seus vícios, o demônio procura tudo influenciar, para tudo transformar, para fazer frente aos planos salvíficos de Deus. Assim como aquele fermento da parábola, que é misturado em 3 medidas de farinha, para que tudo seja fermentado, também o demônio, com seu mau fermento podre, ele quer invadir as 3 medidas da vida social humana para tudo fermentar. Ele começa no campo individual, com as tentações, para afastar a nossa alma de Deus. Passa no campo familiar, semeando a zizânia na família e combatendo a família, até atingir todo o campo social. Assim, do pecado pessoal, se passa, como nós vemos hoje, a todos os embustes que atacam a família. Assim, os atentados contra os filhos, contra o matrimônio, contra a boa educação dos filhos, contra o bem da família o bem e a união da família como um todo. E depois da família, podemos ver se levantar verdadeiras estruturas de pecados sociais, organizações humanos satânicas, que buscam ao máximo favorecer no mundo o pecado, favorecer o mal moral, e procuram moldar toda uma cultura de vícios e uma cultura de morte para favorecer e facilitar o acesso dos homens ao pecado. São organizadas todas as formas de sociedades, de grupos às claras ou secretos, que visam aprisionar as almas nas garras dos erros e dos vícios para afastá-las de Deus. E assim exclama Cristo no Evangelho de hoje: ai do mundo por causa dos escândalos. Quantas estruturas de pecado se erguem na sociedade moderna para nos retirar sutilmente ou bruscamente dos caminhos do bem e da verdade. Exemplos não nos faltam.
Temos os mais diversos grupos que se levantam contra Deus, contra a família, contra a vida, através das mais diversas ideologias. Temos as organizações criminosas que implantam o caos na sociedade e vão contra a hierarquia social. Nós temos o sistema político ateu, que não busca o verdadeiro bem, o verdadeiro e ordenado bem do homem, desconsiderando assim Deus e rejeitando os ensinamentos da Santa Igreja. Nós temos as sociedades secretas que buscam implantar nas mentes dos homens os ideais da revolução. Nós temos as falsas religiões, as seitas esotéricas que afastam os homens da verdade que se encontra em Cristo, na sua única religião, a Santa Madre Igreja Católica. Nós temos a indústria pornográfica que tira o seu lucro de um verdadeiro açougue humano e que lança os jovens, e cada vez mais jovens, no que há de mais animalesco, deixando traumas e marcas em suas almas, talvez indeléveis. Nós temos toda essa cultura que foi infectada pelo funesto fermento de Satanás, que seja na música, que seja nas artes, que seja nas modas, que seja nos comportamentos, e nas ideologias gritadas hoje às altas vozes. Comportamentos, música, artes, modas extremamente decadentes, que obscurecem a nossa razão, a nossa inteligência, que favorecem a desordem dos nossos apetites, que inflam as nossas paixões, que nos impedem de refletir profundamente, de pensar e de meditar a nossa vida naquilo que realmente interessa para nós. Toda essa cultura de morte que demanda o sacrifício inaudito, inclusive do mais indefeso e do mais inocente, para o culto do demônio. Assim exclama Cristo no Evangelho, em nossos dias com muito mais força: ai do mundo por causa dos escândalos, ai daquele homem por quem vêm os escândalos. A palavra escândalo, ela vem do grego, significa pedra de tropeço, pedra na qual nós tropeçamos e caímos. E todas essas armadilhas são para fazer justamente o homem tropeçar e cair. Tudo isso faz o demônio para nos desviar da salvação verdadeira, do Deus verdadeiro, para fazer que o homem seja o Deus de si mesmo, e em última instância, para fazer do próprio demônio o Deus adorado pelos homens. Por isso, nesse sentido, caiu certa vez Satanás, porque contemplando as próprias excelências, ousou se comparar com Deus, desprezando o próprio Deus, ser Deus sem Deus. Assim também colaborou Satanás com a queda do antigo Adão, por meio de Eva, dizendo: sereis como deuses, desobedecendo a Deus. Nesse sentido também, no deserto, ele ousou tentar o novo Adão Cristo, apontando a Cristo os reinos da terra, dizendo-lhe: te darei tudo isso se me adorares prostrado. Mas contra o novo Adão não puderam os embuches do demônio, porque tudo ao contrário do velho Adão, Cristo, na sua natureza humana, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Ao Senhor Deus adorarás e a Ele somente servirás. E diante desta realidade da vida espiritual, nós somos chamados e convidados ao bom combate. A festa da dedicação de São Miguel nos chama a este combate necessário para o nosso único necessário, para a nossa vida eterna. O combate de São Miguel contra o demônio se dá no terreno da nossa alma, no terreno das nossas escolhas pessoais que nós fazemos na nossa vida ou para a nossa família. E diante
dessas mais diversas maquinações dos príncipes das trevas, dos mais diversos planos dos príncipes deste mundo, do seu grau de esperteza e de inteligência, das suas organizações muito bem estruturadas, cujos tentáculos nós podemos sentir em toda parte. Diante disso tudo, mesmo diante disso tudo, não podemos nunca nos deixar desanimar, perder o ânimo. Não podemos abandonar a boa causa do combate pela nossa alma e do combate pela alma daqueles que nos são confiados pela divina providência. E se a luta nos parece árdua, se a luta nos parece impossível, nós devemos pensar no significado do nome daquele que nós hoje festejamos, Michael, quem é como Deus, quis ut Deus. O mundo e seus príncipes me impelem a adorá-los, mas quem é como Deus? A desordem da concupiscência dos olhos e da carne me faz escravo da matéria e do vício, mas quem é como Deus? As armas do demônio são poderosas, mas quem é como Deus? Não nos esqueçamos que Deus está do nosso lado, e quem é como Deus? É possível com Deus combater o bom combate, e nós deveríamos ter muito bem escrito o nome desse santo arcanjo bem fundo do nosso coração, para termos essa definitiva certeza de que não há ninguém como o nosso Deus. Quem é como Deus? E confiando totalmente na sua graça, na sua misericórdia, confiando no seu amor, nós somos capazes, sim, de combater o bom combate, de nos livrar da nossa escravidão, de encontrar forças necessárias para resistir diante das tentações, para sair das ocasiões ruins, para evitar o pecado e também para atacar fazendo frente às estruturas de pecado, promovendo todo o bem possível no nosso meio, as práticas da caridade, o bem e o próximo, promovendo a verdade, segundo, evidentemente, a nossa posição social, a nossa capacidade e as nossas circunstâncias. E como este combate se dá, como diz São Paulo, contra os principados e potestades do inferno, nós devemos usar as boas armas que elevam a nossa vida para Deus, que atrai o nosso coração para o alto, que leva a nossa vida, que deixa a nossa vida com o bom odor de Cristo, o bom odor da santidade, com bons desejos, que tudo isso seja colocada na fornalha do amor de Deus. Como diz o ofertório da missa sobre São Miguel Arcanjo, devemos portar em nossa mão também este turíbulo de ouro, cheio de incenso, das boas práticas de sacrifícios, de bons desejos e boas obras, para que tudo isso na fornalha do amor de Deus se transforme em nós no bom odor da santidade, da vida católica íntegra. E assim, busquemos as armas dos sacramentos, da oração, o Santo Terço recitado com atenção e devoção, do bom conhecimento da nossa fé, para não nos deixar enganar, lembrando que Cristo no deserto, ele se defende contra o demônio usando das sagradas Escrituras. Pelo conhecimento da nossa fé, nós não nos deixaremos enganar pelo demônio. Buscando também a devoção e a intercessão dos santos, em particular da bem-aventurada Mãe de Deus e também de São Miguel Arcanjo. Tudo isso permeado desta feliz esperança e certeza: quem é como Deus? Diz o profeta Daniel: naquele tempo se levantará o grande príncipe Miguel, que é o protetor dos filhos do vosso povo. A tradição sempre viu nessas palavras do profeta Daniel o patrocínio de São Miguel Arcanjo sobre os filhos do povo de Deus.
Desde o antigo povo hebreu até agora a Santa Madre Igreja e seus filhos, herdeiros da promessa de Abraão, estão sob o patrocínio de São Miguel. Os filhos da Igreja não estão desprovidos assim de auxílio nos seus combates. Todos são dedicados a São Miguel. São Miguel, arcanjo. Como nós, por exemplo, lembramos a cada dia no final das missas rezadas: protegei-nos do combate, cobri-nos com vosso escudo. A ele também, por isso, São Miguel Arcanjo, a ele também nós confessamos os nossos pecados quando nós rezamos o Confiteor, lembrando que a nossa luta principal é para evitar o mal moral, o pecado que nos afasta de Deus, e por isso pedimos a ele e confessamos a ele, pedindo a sua intercessão e intervenção. Também devemos assim aproveitar das suas devoções e da sua intercessão para que nosso Senhor possa receber as nossas orações modestas, os nossos esforços, os nossos pequenos sacrifícios, os nossos bons desejos, as boas atitudes de progresso na vida espiritual, para que essas graças elevadas até Cristo sejam multiplicadas e frutificadas em nós. Nesse sentido, o padre reza na missa cantada quando abençoa o incenso no ofertório. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que está à direita do altar do incenso, digne-se o Senhor abençoar este incenso e receber no qual suave odor de perfumes. Ideia similar que nós temos na missa, no ofertório da missa de hoje. Também o padre costuma rezar todo dia no cânon da missa, dizendo: fazei que essas ofertas sejam levadas pelas mãos do vosso santo anjo para o vosso sublime altar, para que, participando deste altar, nós sejamos cumulados de todas as graças e bênçãos celestes. São Miguel Arcanjo, através da sua intercessão, ele eleva os nossos sacrifícios e preces a Deus, para que nós sejamos também cumulados de todas as bênçãos e graças celestes. Enfim, nós desejamos que o porta-estandarte de Cristo, da cruz de Cristo, esteja à nossa frente, para que, tendo passado as batalhas espirituais desta vida terrena, ele possa nos apresentar vitoriosos no tribunal de Cristo. E nesse sentido, a Igreja reza no ofertório dos defuntos, que o porta-estandarte, Arcanjo São Miguel, conduza as almas para a luz santa. Assim, que São Miguel Arcanjo nos faça definitivamente entender em nossa vida que ninguém é como nosso Deus, o Senhor Deus dos exércitos, que combate ao nosso lado, e diante desta realidade não há possibilidade de desespero, mas uma plena confiança nessas armas que Deus, nessa intercessão que Deus nos dá de São Miguel Arcanjo. Quem é como nosso Deus? Não há ninguém como nosso Deus, Deus de batalhas, que combate ao nosso lado. Ele se coloca ao nosso lado e à nossa frente, fazendo tudo para concorrer para o bem daqueles que o amam e o servem com amor. E nos dá, sobretudo, os meios necessários dos sacramentos, das pregações, os santos, a oração, o Santo Terço, meios necessários e utilíssimos para o nosso combate nesta nossa vida terrena. Que todos aqueles que conseguiram fazer esta louvável quaresma de São Miguel sejam muito abençoados e possam portar perenes os frutos que obtiveram deste santo exercício e garantam junto de Deus todas as graças possíveis, muito além daquelas pedidas e desejadas, para que possam avançar constantemente nesta luta pela prática do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.